Machado de Assis, romance. Olá, pessoal, estamos juntos mais uma vez. Sou a professora Nancy Eulália e hoje nós vamos tratar das pandemias das obras machadianas. Para entender o contexto das obras de Machado de Assis, eu convidei o professor Hugo, de História, da UP Bacabeira, para nos auxiliar. Olá, professor Hugo. Olá, tudo bom? Como estamos? Seja bem-vindo. Para nós entendermos sobre as pandemias, convidei o professor Carlos Júnior da área das ciências para compreendermos melhor esses fenômenos. Bem-vindo, professor. Obrigado, bem-vindo também. Para começarmos, para que vocês entendam melhor do que nós estamos falando, eu vou falar um pouco sobre Machado de Assis. Machado de Assis, um homem que nasceu com tudo para dar errado. Por que com tudo para dar errado? Em pleno século XIX, onde a nossa sociedade era extremamente preconceituosa, Machado de Assis nasce mulato. Imagine isso em pleno período escravagista. Ele nasce mulato, pobre, gago, epilético, e mesmo assim, com todo esse cenário desfavorável, Machado de Assis tem um sucesso. E esse sucesso ele galga com muita dificuldade. E essas dificuldades ele faz refletir nas suas obras, ele mostra nas suas obras o que essas dificuldades, qual a visão que essas dificuldades trouxeram para ele. E nas suas obras ele é bem controverso, porque ele não se encaixa em nenhum período literário. Ele vem do romantismo, passa pelo realismo, e durante a estadia dele nesses períodos, ele escreve de uma maneira totalmente revolucionária. Por exemplo, no romantismo, ele escreve com nuances do realismo, no realismo com nuances do modernismo. Para nós entendermos esse contexto das obras dele, que nós vamos citar, que são A Mão e a Luva, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, eu convidei o professor Hugo para falar um pouco sobre o contexto desse século XIX. O professor Hugo vai nos mostrar um cenário das nossas histórias. Professor Hugo, fale um pouco sobre esse cenário do século XIX. Então, para a gente entender o período em que foi escrito os livros de Machado de Assis, a gente tem que entender o contexto histórico do século XIX. O século XIX ele envolve muitas transformações políticas e sociais aqui no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, um ponto marcante, a gente tem as guerras napoleônicas, onde que vai ter como resultado disso direto a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Com isso, vai ter vários movimentos, vários acontecimentos, como a abertura dos portos, vai haver uma nova dinamização da estrutura administrativa do Estado português aqui no Brasil, né? E também vai ter o quê? O processo de consolidação dessa burguesia mercantil aqui no Brasil. Então, de início, a gente tem essa vinda da família portuguesa para o Brasil e vai haver uma dinamização melhor das cidades, né? Como a gente vai ver aí um pouco as cidades brasileiras, não só do Brasil, mas no mundo, as grandes cidades, elas eram cidades muito, vamos dizer assim, sujas, sem nenhuma higiene, cheia de gente na rua, as pessoas jogavam suas fezes na rua, não tinha sistema de esgoto, de coleta, então era uma verdadeira imundície, se a gente for pensar. Então é propício para a propagação de várias doenças e epidemias que vão também acontecer ao longo do século XIX, né? Então, isso aí foi no início do século XIX, que eu estou falando, a vinda da família portuguesa, da corte, né? Mas também vão acontecer vários outros eventos, né? Como a própria independência do Brasil, né? Depois, e o processo de própria abolição da escravidão, né? Então, dentro desse contexto, como a professora Nancy estava falando, o próprio Machado de Assis, ele é um negro, e ele também, para se tornar o maior, se não o maior escritor brasileiro, ele teve que vencer muitos obstáculos, né? Obstáculos de vida mesmo, ele teve uma condição para estudar, então ele já
partir dali foi um vencedor. E essa reflexão que ele faz em torno da sociedade brasileira está lá inserida nesses 3 livros, né, dentro dos personagens, estão lá inserindo essa reflexão que passa a sociedade brasileira na época. Como o professor Hugo falou, nós temos esse contexto do começo do século e nós vamos ter uma obra que se encaixa nesse contexto, A Mão e a Luva. A Mão e a Luva é a história de uma mocinha, Guiomar, nós estamos falando agora no período do romantismo, e nós temos uma mocinha que no romantismo seria aquela mocinha idealizada, romântica, para quem só o amor importa, e todas as decisões guiadas pelo amor, pelo sentimento. Verdade? Machado de Assis? Estamos falando de Machado de Assis, então não é verdade. A mocinha de Machado de Assis é uma mocinha que ela tem uma visão social, ela tem ambições sociais e ela tem um contexto um pouco desfavorável. Essa nossa mocinha, ela fica órfã. E para um homem como Machado de Assis, na realidade, ficar órfão era uma coisa, para uma menina, outra. O Machado de Assis, órfão, ele foi trabalhar, o pai dele se casou com uma outra mulher, só que depois morreu, e essa mulher o criou, mas ele ajudou essa mulher. Ele ia trabalhar para poder ajudar no sustento. Agora, as mulheres do começo do século XIX, elas não trabalhavam. Então, para uma mulher casar no século XIX, ela tinha que ter um dote. Quem pagaria esse dote? A família. Se ela não tinha família, ela não poderia casar. Então, o resgate social das mulheres era o casamento. A firmeza social das mulheres era o casamento. E uma órfã não teria como casar porque não teria dote. Então, Guiomar está socialmente excluída se não tiver quem ampare. Então, nesse mesmo período, uma baronesa, porque é o alvo de Machado de Assis, mostrar a sociedade a partir de quem comanda, para que as pessoas tenham essa visão da sociedade. Mesmo porque os perdedores nunca contam a história, não é verdade? Então, Machado de Assis mostra essa visão burguesa. E a baronesa, que perdeu a família, simultaneamente a Guiomar, adota Guiomar, que era a sua afilhada. A partir daí, começa uma busca por um marido para Guiomar. Guiomar tem 3 pretendentes, cada um com suas especificidades. E Guiomar não escolhe esse marido pelos sentimentos que tem em relação a qualquer um deles. Ela escolhe pela conveniência. Ela gosta do pretendente, mas o pretendente tem padrões nos quais ela se encaixa. Então, é uma mocinha diferente, porque as mocinhas do romantismo, elas são mocinhas que resolvem tudo pelos sentimentos. A Guiomar não. A Guiomar não é uma mocinha qualquer, é a mocinha de Machado de Assis. Então, como entra, então, na história de Machado de Assis, as pandemias? As pandemias entram pela janela da baronesa. A baronesa está arrumando uma viagem para encontrar com Guiomar, que está no interior. E um empregado, um outro personagem, diz para a baronesa que não é conveniente que ela vá para o interior, porque no interior a peste está alastrada. E qual seria essa peste? A peste era o cólera. Em outro trecho do livro, nós temos uma passagem que uma empregada diz para ela que não é conveniente que ela se exponha ao sol em tempos de peste. Então, para nós entendermos qual é essa peste e tudo que ela traz, do que se refere, a que se refere essa pandemia, vamos conversar com o professor Carlos Júnior, que vai nos explicar um pouco sobre essa doença, o cólera, em pleno século XIX. Em relação à peste bubônica, tem uma curiosidade interessante, porque os ratos ficou com superpopulação de ratos nesse período.
Não sei se vocês lembram, mas nós estamos no começo do século XIX, caça às bruxas, a questão de ser anticatólico e tem a questão, tudo que não fosse de acordo com a igreja era considerado bruxaria, e eles elegeram o gato como sendo o animal que se referia à magia negra, e principalmente os gatos pretos. Até hoje tem esses dizeres, esses conhecimentos populares em relação ao gato. E então elegeram o gato como sendo o animal usado em magias negras. E o que houve nesse período? Uma caça aos gatos. Então mataram praticamente todos os gatos. E qual é o predador natural dos ratos? O predador natural dos ratos é o gato. Sem os gatos, houve uma superpopulação de ratos que por sua vez traziam a pulga, que por sua vez traziam doenças. A pandemia da obra machadiana, né, como a professora falou, da questão dos ratos, né, da questão do preconceito, do achismo de achar que bruxaria, né, de achar que aquela situação, né, todas as epidemias elas são ressaltadas desse modo, né, de um modo sobrenatural, um castigo de Deus, né, as pessoas nunca levam em conta, né, não desmerecendo a religião de modo algum, né, mas também há de se frisar sobre a luz da ciência, da lógica e da razão, né. Da obra machadiana, com relação ao cólera, né, exatamente foi isso que aconteceu. O professor falou. As pessoas também continuavam com as mesmas questões sanitárias péssimas, as pessoas não tinham cuidado com seus dejetos, né? As pessoas construíam poços artesianos próximo a fossas, né? Que até hoje em dia isso é extremamente comum nos interiores do Brasil, né? Fossas, até mesmo na capital nós encontramos bairros de elites aí que ainda continuam com o sistema de fossas. Isso propicia para que esses dejetos migrem para os reservatórios de água. E, consequentemente, né, aquela bactéria, o vibrião, né, do cólera, ele vai causar contaminação generalizando para todas as pessoas. Então, aí nós temos uma primeira transmissão por vetor, né, que são os dejetos, né, e aí depois as pessoas vão tendo contato com outras, né? Você sabe que residências no Brasil elas não são individuais, né? São coletivas, muitas pessoas moram juntas, às vezes até vizinho, parede com parede, é um costume bem comum, né? Então todo esse ambiente ele propicia para isso, né? A ciência ainda estava engatinhando nesse período da obra machadiana, né? Os conceitos sobre micróbios, sobre micro-organismos, vírus e bactérias estavam tão recente como as pesquisas do coronavírus, né? Então, isso foi que propiciou também esse desconhecimento da ciência, desconhecimento de protocolos sanitários, fez com que a situação se alastrasse. Certo, professor? Ok. Uma outra obra que fala de pandemias nas obras machadianas é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ver o Machado de Assis, que aborda a questão social dessa obra. A questão social das pandemias. Algumas vertentes científicas, ele aborda também, e nós vamos ver essa nova pandemia que ele fala, agora é febre amarela. Nós temos o contexto, como o professor Hugo já falou, da segunda metade agora, porque nós entramos no realismo, a segunda metade do século XIX, a falta de higiene persiste, nós estamos no contexto da negociação da independência, e nós temos uma visão de Machado de Assis, que é a visão da classe, da alta burguesia, de como funciona a sociedade. E esse livro é interessante porque o narrador é um defunto, que nos seus pensamentos, nas suas reflexões, ele coloca que ele não sabe
se ele é um defunto autor ou um autor defunto. E chega à conclusão que é um defunto autor. Por quê? Porque na sua vida ele não escrevia, ele passou a escrever depois que ele morreu. E quando é curioso, porque nas suas escritas ele não mostra arrependimento por algumas atitudes que posteriormente poderíamos pensar, mas deveria se arrepender porque está morto. Sim, mas se você está morto, você não teme mais nada. O que você tinha que fazer, você já fez. E as atitudes que você tinha que tomar, você já tomou. E quando ele dedica esse escrito, ele dedica aos vermes que primeiro comeram sua carne. E é interessante porque isso é no começo do livro, e quando ele termina o livro, ele diz que ele não deve nada a ninguém, porque ele morre sem deixar nenhum descendente. Então, ele não deve nada à sociedade, ele não deixou como herança as suas misérias. E é interessante quando ele coloca isso, porque ele não teria muita coisa mesmo para deixar, porque ele não produziu nada. Apesar de todas as suas tentativas de sucesso na vida, ele não consegue nada. Ele nasce, diferente de Machado de Assis, que socialmente nasceu fadado ao fracasso e conseguiu o maior sucesso, inclusive a Academia Brasileira de Letras tem o nome de Machado, a Casa de Machado de Assis. Brás Cubas, ele nasce com tudo para dar certo. Ele nasce rico numa sociedade burguesa, ele é nobre e, no entanto, ele não faz nada, ele não produz nada. O pai o manda para a cidade grande para estudar, para ser advogado, manda ele para o exterior para ser advogado. E o que acontece? Ele vai ser advogado não para defender causas, não para defender pessoas, não, ele quer ser advogado simplesmente porque, além de ser nessa sociedade, você tem que parecer. E como é que você parece importante? Quando você fala bem. E esse era o curso da elite brasileira, era o curso da elite mundial, era direito, porque quem tinha direito falava bem, dominava as palavras, então quem domina a linguagem domina o mundo. E quando a sua mãe faleceu, ele volta para o Brasil, fica muito deprimido e começa a carreira de sucessos de Brás Cubas. Ele quer fazer o emplasto, também não para que o emplasto cure todas as doenças como ele quer, que seria a hipocondria, mas para que seu nome estivesse gravado na história do país. Depois ele quer ser político, também não consegue, e é uma carreira de insucessos. Ele não consegue concretizar nada dos seus planos. Na vida amorosa, é também uma história de fracassos. Primeiro, quando ele completa 18 anos, e essa contextualização que Machado faz entre Brás Cubas e o Brasil, ele faz uma metáfora. O Brás Cubas, uma figuração, a universalização. Ele coloca um personagem simbolizando uma nação. Brás Cubas é o Brasil. Quando Brás Cubas completa 18 anos, ele se apaixona por uma prostituta. Veja bem, uma prostituta. E quando o Brasil faz 18 anos, que ele completa a maioridade, que ele alcança a independência, é através de uma negociação. Quanto a isso, o professor Hugo pode nos esclarecer, mas não foi só levantar a espada e dizer independência ou morte? Professor? Então, nesse livro, no Brás Cubas, é interessante a gente ver que ele faz justamente essa analogia, né, entre esse processo de independência do personagem está relacionado com a própria independência do Brasil, né, a independência do Brasil que ocorre lá por volta de 1822. E essa independência, como tu falou, também não foi uma independência foi uma independência negociada, vamos dizer assim, né? Porque o que aconteceu com a vinda da família real para o Brasil, Portugal ela ficou sob tutela, na verdade, da Inglaterra. A Inglaterra tutelou durante muito tempo a própria o reino de Portugal, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer várias
vários movimentos na Europa, né, até se fazer várias negociações para que a corte portuguesa voltasse para Portugal, porque eles não aceitavam você, apesar de ele ter elevado a categoria do Brasil de colônia para reino, eles não aceitavam que um rei tá governando a partir lá da sua colônia, de um reino, né, e não do país de origem, né. Então vai haver várias pressões, né, a própria União, não é nem a União Europeia, mas como se fosse, eles vão fazer uma reunião lá que é chamado de, se não me engano, o Tratado de Viena, né, e eles não aceitam, por exemplo, que os ministros portugueses tenham voz, porque eles não reconhecem esse reinado a partir do Brasil, né. Então vai haver toda uma pressão, vai ter a chamada Revolução Liberal, Revolução do Porto, para que o reino volte para Portugal e o Brasil, o que acontece com o Brasil? Que o Brasil volte a ser uma colônia, né? A colônia de exploração. Isso não vai ser aceito. Então, o rei ele volta e deixa quem aqui? Seu filho, o príncipe regente, né? Dom Pedro, né? E esse Dom Pedro, a partir daí, vai ser cortejado pela aristocracia rural daqui do Brasil, né? Pela elite rural, os grandes produtores. E a gente tem que pensar que nesse contexto, o que está acontecendo? Na Inglaterra, ela estava lá tutelando lá Portugal. A Inglaterra ela começou o quê? O processo de Revolução Industrial, né? Então a Inglaterra sai na frente em relação aos outros países por conta das guerras. Então Portugal sai na frente e tem essa visão que ela quer acabar com a escravidão, não por questões éticas, mas por questões comerciais também, né? Então vai haver essa pressão para que tenha a abolição da escravidão no Brasil também, por parte da Inglaterra, né? Para que se amplie o mercado consumidor, vamos dizer assim, né? Amplie esses trabalhadores que estão tem toda a questão ética e social também, mas também porque eles veem como eles querem entra um momento que eles querem expandir o número de consumidores, né? A Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, fica lá territorialmente, mas tem um momento em que ele se torna saturado, eles vão buscar novos mercados, né? Novos mercados em vários locais do mundo, né? Então nas colônias africanas, na Ásia, em vários lugares. E o Brasil também estava aqui, que vai acabar acontecendo e que vai fazer com que os antigos donos de escravos eles lucrem mais ainda, né? Por quê? Porque vai a partir daí, como tu falou, nesse contexto a gente também tem o período que tem vários conceitos racistas que vão surgir, como a própria eugenia, né? Então eles vão buscar trazer é um período também que se promove a imigração de europeus para o Brasil, né? Para vários lugares do mundo, porque isso faz parte de uma política eugenista, a ideia de conceito de raças, né? Nesse período surge a ideia das raças, onde se tem a ideia de que existem diferenças culturais entre vários tipos de raça, né? Umas raças têm mais tem comportamentos específicos e comportamentos morais, então vai se ter essa divisão, onde se a sociedade ela tivesse dividida entre várias raças. E a partir daí se tem uma política, né? Onde vai se condenar o passado escravocrata, vai se colocar tudo que é culpa do problema no Brasil seria desse passado escravocrata. Então, para você melhorar isso, você tem que apagar essa história. Então, vamos importar, trazer quem? Trazer os italianos, trazer japoneses, trazer vários outros trabalhadores que vão assumir como mão de obra, principalmente em São Paulo, também é um período que São Paulo vai começar a ter esse protagonismo econômico, né, nas lavouras, no café, e os antigos escravizados eles vão o quê? Ficar jogados à própria sorte, aí, sem nenhuma política de inserção social deles na sociedade. E o que vai acontecer? Os próprios, a aristocracia rural, ela vai lucrar ainda mais, porque eles não vão ter aquela despesa que eles tinham com o escravo, que não tinha um trabalho assalariado, vai ser substituído pelo trabalho assalariado. O trabalho assalariado, esse trabalhador europeu assalariado, ele vai receber um salário que ainda assim vai ser bem menor, o custo vai ser bem menor, porque vai ter menos pessoas trabalhando na lavoura, mas a produtividade para eles vai ser maior, né? Então, esse salário pelo trabalho escravizado, no final das contas, vai acabar beneficiando essa elite aristocrática rural lá, que ganhava dinheiro nas lavouras de algodão, de arroz, de café nesse período, que vai se tornar a grande elite
paulista, né? Depois que vão se converter na elite industrial no século XX já, né? Então, essa mesma galera. Alta, alta burguesia. Então, eles são o mesmo grupos que vão, ao longo do século, eles vão só mudando nos locais de investimento, nas áreas de investimento, né? Nos meios de produção, e trocando a figura do trabalhador. É importante também lembrar como teve esses eventos que eu falei, teve a Revolução Industrial, e também a partir daí a gente tem que lembrar que surge uma figura importantíssima, que é o próprio Karl Marx e o Engels, né? Que vão justamente depois trabalhar pela organização da classe trabalhadora, do proletariado nas fábricas, por conta que também desses abusos do trabalho, longas jornadas de trabalho, utilização de mão de obra infantil e mão de obra também feminina, porque eles pagavam menos da metade do salário que pagavam para um homem. Então, eles empregavam mulheres, principalmente porque eles pagavam menos e utilizavam crianças também, né? Continua em escravidão. Só mudou justamente. Eu percebi que só mudaram os nomes e a forma de você velar a exploração, né? O professor Hugo falou, nós temos aí o processo da eugenia. E Machado de Assis, com sua sutileza, coloca uma personagem, a Eugênia, que é um anagrama de eugenia, para tratar desse fenômeno na sua obra. A Eugênia é uma mocinha, lembram, Brás Cubas voltou da Europa. Quando o Brás Cubas volta para o Brasil, ele volta deprimido, porque sua mãe está à beira da morte, falece, e ele fica muito deprimido. Então, ele vai para o interior para poder se recuperar emocionalmente. E lá ele conhece Eugênia. Eugênia, uma mocinha pobre, muito linda, maravilhosa, delicada, a mocinha romântica. E quando Brás Cubas a conhece, se apaixona, e um dia estão a passear e Brás Cubas nota que Eugênia está mancando e pergunta se ela se machucou. Ela diz, não, eu não me machuquei, eu sou coxa. E Brás Cubas toma um espanto e fica mais para trás enquanto Eugênia anda na frente e ele fica pensando, mas como coxa se é linda? Como linda se coxa? A ideia de que a perfeição, que a beleza não admite imperfeição, que a beleza ela tem que ser completa, a pessoa não pode ter nenhuma imperfeição física porque deixa de ser bonito. Então ele coloca aquela incompreensão da beleza com um defeito físico como se fosse um absurdo. A ideia da eugenia, a ideia da raça perfeita, a ideia... Entendem que essa ideia levou a muitos horrores na guerra que nós vimos na história. Então, essa ideia ela é pincelada por Machado de Assis, mas ela mancha a nossa história posteriormente. A história do mundo inteiro. A eugenia é levada a extremos. Ele pincela isso na sua obra. Quando Machado de Assis, ele mais adiante, quando Brás Cubas comenta sobre uma outra pretendente dele, que aí ele traz a outra pandemia, que nós vamos tratar, que é a febre amarela, ele diz que ele fica admirado com a cegueira dessa pandemia, dessa doença, porque mata a direita e a esquerda sem distinguir pessoas. Por quê? Porque matou uma das suas pretendentes, morreu de febre amarela. Então, ele se admira, ele fica perplexo, não porque a doença matou uma pessoa, mas porque matou essa pessoa que era de uma classe social elevada. Ele não se admira pela doença, ele se admira pela doença não escolher a quem mata. Então, o professor Carlos Júnior vai falar um pouco agora sobre a febre amarela. Vamos falar um pouco sobre a questão da febre amarela, né? A febre amarela também, né, ela entra no rol das epidemias, né? Na verdade, ela é uma endemia, é uma doença que ela ocorre sazonalmente, assim como a dengue, né?
a zika, a chikungunya, né? E, de certa forma, essas doenças ocorrem, às vezes, mesmo pela própria devastação, né, da mata original, certo? Os animais, os insetos não têm um local para eles ficar habitualmente, né? Tudo isso é fruto do homem, né? O homem polui, devasta o planeta, né? E aí ocorre essa liberação desses animais silvestres, né? Insetos também que não têm contato muito com o ser humano. E aí o que ocorre? Pela essa devastação, né? Os mosquitos buscam novos locais, né? E aí acabam por infectar as pessoas, né? E aí as pessoas sempre têm esse preconceito, como foi falado aí da professora Nancy, né? Do gato preto, né? O gato preto era um objeto das bruxas, né? Até mesmo os astrônomos do início, os grandes cientistas, eles foram acusados de bruxaria. O próprio Galileu ele foi condenado pela Santa Inquisição. Depois aí ele perjurou, né? Mas, no entanto, ele não deixou de seguir seus ensinamentos científicos, né? Então, a febre amarela ela ocorre justamente por causa disso, por causa da devastação, né? Das matas originais. Ultimamente nós estamos vendo um aumento crescente, né? Até essa questão da liberação, né? Da devastação da Amazônia. Isso, né? Segundo alguns cientistas, inclusive o Al Gore, né? Fez um documentário, né? Que ganhou até o prêmio Nobel, né? Uma Verdade Inconveniente. Ele fala muito disso, certo? Existem cidades, por exemplo, na África, que foram construídas em terrenos altos, né? Tipo uma montanha, uma planície. Por quê? Porque exatamente nesses locais os mosquitos não chegavam, certo? E aí o que acontece? Com a devastação, os mosquitos começaram a se alcançar cada vez lugares maiores e, consequentemente, conseguiram alcançar as cidades. Então, você vê que a devastação ela é um problema extremamente crítico. Certo? As endemias também elas podem ser controladas de acordo com o controle do meio ambiente, né? A ciência está para isso, para orientar, para alertar, né? Para verificar onde é que é a causa, né? Toda a situação ela nem sempre a gente pode dizer que ela tem uma causa lógica, mas a gente pode buscar um pouco de lógica naquele assunto. Então, a febre amarela ocorre justamente por causa disso, pela não conscientização do homem, né? Do Estado, em não deixar que certas matas, certos locais sejam devastados, locais de habitação natural desses animais, professora. Quanto a isso, tem uma curiosidade também, Carlos Júnior, em relação aos macacos. Né? Em relação aos macacos, nesse período, a curiosidade era que os macacos morriam antes que a febre amarela chegasse às pessoas. E eles começaram, então a população começou a matar os macacos, achando que os macacos eram transmissores da febre amarela. Mas, na verdade, a explicação científica é outra. Pode dizer aí, Carlos? Posso. A questão do macaco, como a senhora colocou aí, é exatamente isso. Os macacos, eles são... existem vários ditos populares que, às vezes, eles vão ao encontro da ciência, né? Alguns conseguem essa façanha, né? Como presente, algumas pessoas falam o seguinte, certos lugares que a gente ouve o coachar do sapo, ou então a cigarra, ou o grilo, né? São lugares que ainda não tem um nível de poluição tão elevado, certo? Então, algumas coisas realmente elas acontecem, né? Esse de fato acontece, né? Esse dizer comum, do senso comum, né? De achar que certos locais que a gente encontra determinados tipos de animais, eles são menos poluídos. Isso aí é fato. Certo? Encontrou um sapo, encontrou o som da cigarra, mas a questão do macaco ela é totalmente de encontro. Por quê? Porque o macaco, na verdade, ele é um indicador, ele seria um indicador onde não haveria vetores de febre amarela, né? No caso, o mosquito. Então, matando o macaco, você não teria como fazer essa análise científica e verificar se realmente aquele local há uma infestação de mosquitos que poderão ocasionar a febre amarela. Então, na verdade, as pessoas erroneamente matam os macacos, como também erroneamente fizeram na questão que a senhora tinha falado, a questão dos gatos, né? Você matou, né? Jogou fora os gatos, inclusive isso acontece até hoje na pandemia, né? Eu tenho um gatinho aqui, as pessoas, poxa, o
gato pode ser um vetor dessa doença, mas não, né? Não foi comprovado que ele não é um vetor. Ele pode carregar o vírus, mas transmitir para o ser humano, ainda isso não ocorre. Então, eles achavam que o gato era o culpado, porque o gato era associado à bruxa, matavam os gatos, jogavam fora, e aí os gatos eram os predadores naturais dos ratos, e aí isso fez com que os ratos se proliferassem. Então, o macaco morrendo, você fica meio que, esses mosquitos ficam meio que invisíveis, né? São indicadores, né? Existem peixes, por exemplo, que são indicadores, plantas, indicadores que certos ambientes aquáticos, eles são propícios para a vida e não tem uma certa contaminação, certo? Por exemplo, quero fazer uma análise de uma água, certo? De um determinado rio, córrego, né? Eu tenho certos peixes, certos animais e eu coloco lá, eles são chamados de bioindicadores. Então, eles vão indicar se realmente a concentração de chumbo, metais pesados ou qualquer outro poluente está acima do normal e aí eles vão acabar morrendo, certo? Então, há de se ressaltar muito essa questão do macaco, que ele não é o vetor, né? Ele é apenas um indicador que ali tem ou não, né? Mosquitos, no caso da febre amarela. Ainda em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, quando Brás Cubas está reclamando sobre a pandemia, ele coloca que as pandemias, elas são necessárias para fazer uma limpeza social. Veja bem, nós temos as teorias de Darwin e nós temos a teoria do humanismo e nós temos a teoria de Quincas Borba. Uma teoria criada por ele chamava-se humanitismo. Veja a sagacidade de Machado de Assis, a ironia que ele utiliza quando ele faz a criação dessa teoria dentro dessa obra. Ele faz uma analogia ao humanismo, mas só que com uma pitada de ironia crítica bem apimentada, né? Vamos lá. O humanitismo era a teoria criada por Quincas Borba que dizia o seguinte, que os fortes sobrevivem. Parece até os dias de hoje que nós já ouvimos frases semelhantes, né? Os fortes sobrevivem. A sua teoria era criada a partir de uma história que tinham dois exércitos que tinham que atravessar um campo para chegar aonde tinha muitos alimentos. Um campo de batatas. Batata é um alimento super nutritivo. Só que para esses dois exércitos só tinha um total de mantimentos que não dava para alimentar os dois exércitos. E se dividisse o alimento, os dois exércitos morreriam. Então, o que eles tinham que fazer? Brigar por esses mantimentos. Guerrear por esses mantimentos. Então, aos perdedores o ódio e aos vencedores as batatas. Então, tinha essa luta de classes sociais onde só uma iria prevalecer. A teoria de Darwin é vista aí no âmbito social, extremamente social. E o que Quincas Borba coloca nessa revivido? Porque isso quer dizer que ele era mais forte. Quer dizer que ele faz parte de um grupo privilegiado. Percebam essas pequenas ironias, essas pequenas falas. Lá em Quincas, e ele ainda coloca a questão sanitária. Mas essa questão sanitária que o professor Hugo falou, vamos tratar lá em Quincas Borba, que é a terceira obra. Mas, professora, Quincas Borba não morreu lá no livro de Brás Cubas? Morreu. Só que Machado de Assis faz uma trilogia. Alguns consideram que ele fez uma trilogia para falar da humanidade. E essa trilogia segue Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Cada um falando de algumas especificidades do ser humano. Não especificidades boas, digamos assim. E Quincas Borba é o segundo livro dessa trilogia. Nesse livro nós temos o Rubião, que será o protagonista dessa história, e teremos Quincas Borba. Quincas Borba faleceu, a pessoa,
Mas Quincas Borba tinha um cachorrinho, ao qual ele deu o nome de Quincas Borba. É muita pretensão, né? E esse cachorro, a condição para alguém herdar toda a fortuna de Quincas Borba era cuidar de Quincas Borba até a morte, o cachorro. Então, Quincas Borba, ele era um filósofo louco. Louco mesmo. Era um filósofo louco, desenvolveu essa teoria do humanitismo e ele acreditava na seleção natural pelas classes sociais superiores. Ele acreditava que existia classe social superior à outra. E essa superioridade dava-se pela questão financeira e de formação. Então, ele coloca Rubião como protagonista, Machado de Assis coloca Rubião como protagonista de Quincas Borba, e Rubião, apesar de ter tido aulas, apesar de ser o discípulo de Quincas Borba, apesar de conhecer a teoria, ter estudado, ele era uma pessoa simples, pobre. Não teve o nascimento de berço. E o que acontece? Quando Rubião recebe a fortuna, ele vai para o Rio de Janeiro para poder gastar esse dinheiro, para usufruir dessa fortuna. Na viagem, durante a viagem, ele diz aos 4 ventos que ele é o novo rico. E dentro desse veículo, dentro desse transporte, tem um casal bem nascido que não tinha mais posses. E o que acontece? Eles eram espertalhões. E eles se apresentam para Rubião e dizem que ele não pode ficar dizendo isso aos 4 ventos. E todos os conselhos que ele dão, a princípio, parece preocupação. Mas, na verdade, são 2 aproveitadores que, ao longo da história, nós vamos ver, se aproveitam do Rubião, ficam com a herança do Rubião e a Sofia, que é a personagem feminina mais bonita de Machado de Assis, seduz o Rubião, mas nunca tem nenhum envolvimento com ele. Tudo fica no campo da imaginação do Rubião. E Rubião acaba por enlouquecer. É levado ao hospício, depois volta para sua cidade. Mas a história, em suma, só mostra que essa teoria do humanitismo de Quincas Borba, que os fortes sobrevivem aos fracos. E ele coloca no livro Quincas Borba, quando ele volta a falar de epidemia, ele coloca essa questão para fazer essa limpeza social, para que os fortes continuem, e ele coloca a questão da ciência. Ele diz que as moléstias, as pandemias e epidemias são necessárias para que a ciência prevaleça. Só a partir das doenças aparecerão as curas. A partir das moléstias é que a ciência poderá investigar. E as mortes das pessoas será apenas, como ele diz, um mal necessário. Pode parecer pavoroso, mas a partir daí é que a ciência progride. Vejam a visão. Então, é como se é o que vemos hoje. Enquanto as mortes são números, elas não apavoram. Elas apavoram a partir do momento que elas viram rosto. E nós estamos vivenciando isso. Então, a questão da falta de higiene, a questão das imundícies na rua, quando o professor Hugo falou, era essa questão que ele tratava. E ele diz que a mãe da higiene é a imundície. Que é a partir da imundície que a higiene se faz necessária. Então, como eu falei numa fala anterior, as cidades brasileiras, de uma maneira geral, eram o quê? Um amontoado de gente, né? Uma aglomeração urbana. Então, as cidades não se pensava em obras públicas no sentido de criação de galerias, né? Poucas cidades têm esse sistema, como São Luís teve, porque ela, de certa forma, ela teve um certo planejamento,
mas a maioria das cidades eram sujas mesmo, tanto que se jogava dejetos, urina, tudo se jogava pela janela, né? Havia sujeira nas ruas, tanto que São Luís tem uma rua, tem vários nomes pitorescos, mas tem uma famosa que é o Beco da Bosta, que é famosa por quê? Porque os escravos, no fim da tarde, eles iam levar o quê? Os dejetos dos banheiros e jogar na maré. Então era como eles passar ali e ali sempre cair, sujar, né? Então havia essa falta de higiene, tanto nas cidades, né, como também nas cidades portuárias, como São Luís, Belém, Salvador, né, o Rio de Janeiro. Então era comum durante o século XIX houveram várias epidemias, principalmente por volta de 1854, 55, um período que teve muitas epidemias em várias cidades. Por exemplo, em São Luís teve epidemias de varíola, teve epidemias de cólera, como foi falado aí também. Cólera teve em 1855 em Belém, em Pernambuco. Febre amarela também teve, né? Apesar de estar ligado diretamente, mas teve febre amarela em Pernambuco também, em 1849. E justamente essas doenças, elas vinham como, né? Muitas delas vinham por conta do comércio marítimo que havia, né? O comércio marítimo entre o Brasil e a sua metrópole. Então, os navios, eles vinham e acabavam trazendo. Pessoas, às vezes, ficavam doentes durante a viagem. O próprio mosquito, ele também, apesar de ser um mosquito originalmente de viver no mato, ele acaba vindo, se adaptando à questão do ambiente urbano, né? E ele acaba viajando junto com as pessoas. Eles entram nos navios porque eles procuram o porão, um local onde ele pode ficar ao abrigo da luz, fora da luz, né? Então isso era muito comum. Traziam ratos também, e todos esses animais, essa sujeira que vinha com esses navios, quando chegavam, eles acabavam o quê? Se espalhando, aportando também diretamente nessas cidades, né? Lugares acabavam tendo esses surtos de epidemias, né? E chegavam nas capitais, e da capital elas acabavam algumas indo para o interior também, né? As pessoas doentes acabavam levando essas doenças, o próprio cólera, né? Uma cólera que é uma doença horrível também, a peste bubônica, pelos ratos, por essa falta de noções de higiene, né? As noções muito básicas às vezes, e os próprios sistemas de tratamento, de saúde mesmo dessas cidades, antigamente sempre tudo, quando tinha esse surto, tudo era muito improvisado, havia uma improvisação, né, tanto de hospital como forma de tratamento, então era muito difícil, né? Então, a gente tem ao longo do século, a segunda metade do século XIX, vários surtos de várias doenças, desde febre amarela, dengue, cólera e varíola, né? Doenças horríveis, né? Então, muita gente sofreu por conta disso. Protocolo, né? Eu estava vendo um jornal antigo, né, numa publicação, e o protocolo de combate às epidemias, né, a primeira que a gente teve aí da gripe espanhola, né, em 1918, teve cerca de 3 ondas, né, cada onda teve um nível de mortandade extremamente elevado, sendo que a terceira, né, no Clube Paulista, ele ficou só, as pessoas voltaram novamente a fazer os hospitais de campanhas, só que o que aconteceu, né? Há alguns cientistas que acham que houve o efeito manada, né? As pessoas já estavam contaminadas de certa forma, então o vírus não foi se propagando. Então acabou de contaminar, a terceira onda ele contaminou só cerca de 11 pessoas. Então o protocolo de 1918, ele é o mesmo que a gente trata atualmente. Então, estamos aí 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos ou menos. Então, o protocolo continua sendo o mesmo. Isolamento, medidas sanitárias, que naquela época eram extremamente precárias. Você imaginar uma casa com fossas e as pessoas não tendo cuidado, lavar a mão, né? A gente vê algumas culturas com esses cuidados, né? A cultura judaica, a gente enxerga um pouquinho essa questão do lavar a mão depois das necessidades, antes de almoçar, de fazer alguma alimentação, certo? Então, a população brasileira não tinha esse cuidado. Então, os protocolos praticamente são os mesmos, né? Tóquio, você vê que desde a década de 70 eles utilizam máscaras, são extremamente cuidadosos, zelosos. Taiwan teve um índice de mortalidade baixíssimo, certo? Baixíssimo com relação à epidemia atual do coronavírus, porque eles testaram logo aquelas pessoas que tiveram contato,
isolaram todas as demais que não tinham, certo? Primeiro eles identificaram cada pessoa e isolaram aquelas pessoas, e as pessoas tinham essa consciência, coisa que a gente não vê atualmente, né? As pessoas continuam se aglomerando, as pessoas continuam não utilizando máscaras, questões ideológicas, certo? Você vê até alguns discursos de eugenia, né? Essa questão da obra literária ela é uma reflexão extremamente importante, porque ele diz que a imundície, né, é a mãe da higiene. Então, por causa da imundície, você conheceu a higiene. Então, se você já conhece a higiene, você tem que fazer melhoramento com esses protocolos cada vez mais. Nós temos algumas coisas bastante preocupantes, né, que as pessoas acham, alguns cientistas acham que essa epidemia ela não é a primeira e não vai ser a última, né? Eu estava lendo alguns artigos e olhei um coronavírus também parecido com esse, e era um vírus que surgiu na Índia, né, de nome Nipah. Então, esse vírus ele tem uma letalidade de 85%, ele causa danos gravíssimos neurológicos, né, surgiu um surto regional, né, um surto epidêmico, na Índia, em 2001, 2003 surgiu na Malásia, outro surto epidêmico desse vírus, né? É um vírus também que o reservatório é o morcego, né, dos coronavírus. De quase todos os vírus, o morcego ele consegue ser um reservatório. E certas questões do hábito, do metabolismo do corpo dele faz com que ele não desenvolva a doença. Então, esse Nipah, ele 2001, 2003, 2005, Tailândia, se as pessoas não tiverem protocolos para conter esses novos vírus que cada dia estão surgindo devido ao não cuidado da humanidade com sua casa, que é o planeta Terra, eles vão cada vez surgindo e causando essas mortandades, né? Que a início torna-se inúmeros, né? E depois, infelizmente, às vezes acontece de tornar-se rostos, pessoas conhecidas, entes queridos, amigos, né? Então, tem uma necessidade de ter um protocolo para conter, um protocolo para prevenir, certo? Uma vigília constante sobre a questão desses vírus. Então, é extremamente importante por causa disso. Então, já que você conheceu a imundícia, que é a mãe, né, a grande causadora, é importante que você tenha cuidado com a filha, que é a higiene. E aí, a higiene, você tem que ter cada vez mais melhoramentos de protocolo, certo? Uma curiosidade histórico-social é que quando essas pandemias, epidemias aparecem, a primeira atitude governamental é negar a existência dessa doença enquanto pandemia ou enquanto epidemia. O primeiro protocolo político-social, infelizmente, porque essa negativa, ela retarda as providências que devem ser tomadas para evitar a contaminação maior. A sujeira é mãe da higiene, né? Então, como eu falei antes, nesse período do século XIX, as cidades eram muito sujas, imundas. Então, depois vai surgir o discurso também, justamente higienista, de limpeza. Só que sempre carregado essa política de limpeza, tem uma política de limpeza social. Ou seja, as grandes cidades, elas passaram por um processo de quê? De tentar limpar, urbanizar melhor as cidades, mas, por outro lado, o que era? A questão de utilizar a elite, a classe econômica mais alta, elas se apropriarem desse espaço urbano onde você tem que eliminar as classes sociais mais indesejáveis, os pobres. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, várias cidades, você vai começar o quê? Se criar, limpar o centro, você se revitalizar, onde você se limpa, bota lojas chiques e tal, e o povo que vivia lá, a galera pobre, vai sendo, de certa forma, expulsa daquele espaço. Eles vão sendo expulsos da cidade e é a partir daí quando eles vão começar o quê? Ocupar os morros, outros locais antes mais distantes do centro. Essa ideia de você, vamos tornar esse lugar limpo, então vamos tirar quem não interessa. É só a gente, uma elite, e joga o pessoal para algum lugar onde a gente não possa vê-los, né? Então isso aconteceu, por exemplo, em São Luís também, numa época que ocorreram doenças, epidemias, onde você se isolou o centro de outros bairros, como a Madre Deus, né? Você deslocou pessoas para levar o desenvolvimento do centro, você vai tirar pessoas que moravam naquela região do anel viário e vão ser deslocadas para outra região mais distante, onde hoje é o Anjo da Guarda. Então, sempre tem essa política de
sujeito o discurso higienista de limpeza da sociedade, mas também de limpeza social, né, de certa forma racista, né, a questão de higienizar, melhorar para a gente, para os outros não. Os outros a gente tem que esconder debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Exatamente. E o que falta muito para melhorar, para mudar esse discurso, podemos pensar assim: as pessoas que detêm o poder social, econômico, claro que o poder, a classe social está ligada ao poder econômico, se mudasse, poderia mudar essa visão, e aí nós temos uma outra ironia de Machado de Assis, quando ele ilustra duas cenas na sua obra, que com Brás Cubas montado no escravo, surrando e chamando ele de besta, era uma brincadeira, e quando esse mesmo escravo é alforriado, Brás Cubas encontra ele no mercado fazendo a mesma coisa com outro escravo. Então, o que mudaria isso? Seria eu mudar minha posição social? Não, seria eu ter consciência de classe. Seria eu ter a consciência de que socialmente as coisas têm que mudar. Não se eu mudar de classe, eu continuo com aquele mesmo pensamento de quem já era dessa classe. Então, a consciência social é muito necessária, hoje principalmente. Nesse caso aí, a gente vê, então, não houve uma consciência de classe. O que tem é o quê? O cara ele começa a reproduzir a mesma atitude do opressor, né? O oprimido reproduz a mesma condição do opressor. Não há uma consciência. Então, isso ele acaba reproduzindo para se inserir dentro desse contexto, né? Então, encerrando aqui, que a gente pode ver que o Machado de Assis, ele, como falou, ele é muito sagaz, ele cutuca, usa uma ironia para cutucar as pessoas, a questão da própria personagem Eugênia, né? A Eugênia, que é uma ironia com a questão da eugenia, né? Por quê? Porque ela é uma pessoa, uma menina linda, que está dentro de um padrão burguês, mas o que? Ela tem uma deficiência física. Então, a partir daí, da ideia da eugenia, ela já não servia mais. Ela já tinha que ser eliminada, né? Porque dentro da eugenia existiam duas concepções, a chamada eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia positiva é quando você tenta, eles tinham essa concepção de melhorar a raça, como foi a ideia de vir, que se para melhorar a raça brasileira, eles tinham que trazer italianos, brancos, pessoas para melhorar a raça. A eugenia negativa, que é a que desandou para a questão do nazifascismo, é que quando você, para ter esse melhoramento, você tem que eliminar os indesejáveis através da esterilização ou da eliminação como em massa, como ocorreu no nazismo, né? Que é uma coisa horrível, né? Então, a gente vê a própria questão do humanitismo, né? Essa tese dele lá que não deixa de ser uma brincadeira, uma ironia ácida em torno do humanismo, só que justamente ele vem travestido da própria eugenia, a ideia de que só os mais fortes conseguem vencer, né? Se adaptar, que a gente tem que lembrar que o darwinismo, né, a questão da origem das espécies, que o processo de adaptação, o Charles Darwin, ele fez essa pesquisa dentro do campo da biologia, ou seja, através do processo de adaptação ao longo de milhares e milhares de anos, onde os mais adaptados, os animais mais adaptados, têm maior possibilidade de repassar seus genes, né? Então, por isso eles conseguem viver e ter essa grande diversidade de animais, né, de seres vivos. E essa concepção da biologia, ela vai ser, como pode dizer, ela vai ser pega por alguns pensadores e vão adaptá-la para o campo do campo social, como foi o caso do Herbert Spencer, o Arthur de Gobineau. Então, todos esses pensadores eles vão pegar uma ideia do campo da biologia e vão tentar adaptar o campo social para legitimar esse discurso de superioridade, de mais adaptado, porque a partir daí a história, ela vai ser a história das sociedades, ela também vai ser atrelada à ideia de história de raças. Por que essas sociedades são mais desenvolvidas, as sociedades europeias? Porque eles pertencem a uma raça mais avançada, mais adaptada, e a própria história legitima isso. Essa é uma ideia eurocêntrica que vai ser repetida com o intuito de quê? De você
dominar outras sociedades, as colônias, você dominar a África, essas grandes potências como a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a gente poder ter a Alemanha ter colônias para poder explorar. A gente vai dominar porque a gente está levando esses povos, a gente está levando nossa civilização. Esses povos são bárbaros, eles são atrasados, né? Então essas são concepções que são implantadas também na própria sociedade dominada. As pessoas naquelas sociedades acabam acreditando nisso, que é como o caso do próprio personagem que você falou, que ele era um escravo, ele vivia carregando o seu dono, e depois, quando ele consegue a alforria, ele vai reproduzir o mesmo sistema, onde ele vai o quê? Escravizar outra pessoa para poder tirar proveito disso, né? Lembrando que essas ideias do darwinismo social são ideias que já foram refutadas ao longo dos anos. Não existe essa ideia de raça, a gente fala hoje de etnias, é um outro termo utilizado. Mas os pesquisadores, nessa época, eles acreditavam nisso. Inclusive, teve um pesquisador maranhense famoso que contribuiu muito para isso, que foi o Nina Rodrigues. O Nina Rodrigues, ele é maranhense, ele era um médico, só que ele, durante muito tempo, ele pesquisou também sobre a escravidão, ele foi para a Bahia, estudou lá, ele ficou famoso, principalmente a partir da Bahia, mas ele também era um eugenista e teve muitos estudos e publicações sobre isso, né, também. Mas essa ideia, a gente tem que lembrar que isso já foi superado, essa concepção. Essa ideia de raça superior ou inferior. Encerra aqui. Vou pegar aqui o gancho aqui de vocês, né, sobre a questão da eugenia, né, do aspecto literário, do aspecto histórico. E lembrar também, como o professor falou, né, o Darwin ele fez essa questão nas espécies biológicas. Ele via que as espécies elas se adaptavam com o meio, né? A seleção natural era um modo como a espécie se adaptar, né? Sejam pássaros, né, com um determinado tipo de bico torto, bico para comer inseto, para comer rasgar carne, né, como são as aves de rapina. Então, tudo isso foram adaptações. Então, o ser humano, não existe a história de dizer que existem raças, né, caucasiano, existe uma raça que é a raça humana, certo? O que existe são adaptações, certo? Adaptações, por exemplo, os orientais, né, o olhinho puxado, que ali é uma adaptação para que não haja uma incidência solar que atrapalhe, que ofusque, né? Então, cada pessoa, por mais que ele tenha a sua diferença, são adaptações. E essas adaptações não devem ser levadas com um aspecto negativo, como foi levado erroneamente, né, com os regimes totalitários, né, o nazismo e o fascismo, né? Não você eliminar. Essa aqui é a raça inferior, nós vamos eliminar. Até porque você veja que o vírus, a atual pandemia, né, e as outras, o vírus ele não tem esse aspecto eugênico, né? Ele não tem, ele mata negros, ele mata brancos, pobres, ricos, às vezes pessoas de 96 anos saem, né? Vejo muitos casos de cura de pessoas bem idosas, pessoas com 15 comorbidades, e às vezes pessoas que não têm nenhuma comorbidade acabam indo a óbito. Então, não existe essa eugenia, certo? Não existe essa questão de raça suprema. É bom deixar bem claro que não existe essa questão da eugenia, certo? O que pode ter para a humanidade e que a ciência recomenda é essa questão de você melhorar a sua concepção de mundo, você melhorar seus modos, seus métodos com relação à higiene, com relação à prevenção de doenças. Isso o ser humano tem que ter um avanço no pensamento dele, um avanço no querer da cultura, na questão dos cuidados necessários para que se evite, né, isso em âmbito individual como no âmbito de um presidente, no caso. Então, eu creio que a humanidade tem que melhorar. O desenvolvimento ele nunca deveria ser desatrelado ao sustentável. Na verdade, quando o professor falou da questão da Revolução Industrial, né, nunca se teve essa questão de desenvolvimento sustentável, né? A gente vê muito como moda, mas, na verdade, o desenvolvimento ele tem que ser necessariamente sustentável, porque nós temos uma casa. Se a gente poluir essa casa, que é o planeta Terra, quem vai sofrer somos nós. Obrigada aos professores Hugo e Carlos Júnior. Nada. Deixa aí Eu agradeço a participação. Hashtag fica em casa estudando. Compartilho também dessa posição. Hashtag também fica em casa.
Obrigada a todos. Voltamos na próxima. Hashtag Fique em Casa Estudando.